Eu nunca pensei que ouviria meu próprio filho dizer aquelas palavras. Doeu mais do que qualquer tapa poderia doer. Você arruinou minha vida, mãe. Tudo que deu errado foi por sua culpa. Rafael falou isso olhando nos meus olhos, com uma frieza que eu não conhecia. E eu não respondi. Fiquei ali, parada na cozinha, com a mão ainda segurando a colher de pau, sentindo meu coração se partir em pedaços pequenos demais para juntar. Meu nome é Miriam. Tenho 56 anos e criei meu filho sozinha desde que ele tinha 5. O pai dele nos deixou sem olhar para trás, e eu jurei que Rafael nunca sentiria falta de nada. Trabalhei em 2 empregos durante anos. Costurei roupas de madrugada, vendi marmita para os vizinhos. Fiz tudo que uma mãe faz quando quer dar dignidade ao filho. Ele estudou em escola pública, passou no vestibular, se formou em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Pensei que tínhamos vencido juntos. Pensei que todo o sacrifício tinha valido a pena. Mas nos últimos 6 meses, alguma coisa mudou. Rafael voltou a morar comigo depois de terminar um relacionamento de 4 anos. Ele dizia que precisava de um tempo, reorganizar a cabeça, juntar dinheiro para alugar um lugar só dele. Aceitei sem hesitar. Meu filho sempre teve as portas da minha casa abertas. Mas o filho que voltou não era o mesmo que saiu. Ele estava distante, irritado, sempre no celular. Evitava meu olhar. Quando eu tentava conversar, ele cortava o assunto. Estou cansado, mãe. Deixa pra depois. E o depois nunca chegava. Ele saía cedo, voltava tarde. Às vezes nem voltava. Mandava mensagem dizendo que ia dormir na casa de algum amigo. Eu respeitava o espaço dele, mas sentia que algo estava errado. Mãe sente essas coisas. É um aperto no peito que não passa, uma voz na cabeça que insiste. Tem algo errado com o seu filho. Tentei perguntar algumas vezes. Rafael, filho, você está bem? Quer conversar? Ele sempre desviava. Tô bem, mãe. Só cansado do trabalho. Mas eu via os sinais. Ele tinha emagrecido, tinha olheiras fundas. Quando o celular tocava, ele se assustava e ia pro quarto trancar a porta. Comecei a perceber que ele estava tenso o tempo todo, como se esperasse algo ruim acontecer. E quanto mais eu tentava me aproximar, mais ele se afastava. Aquela noite, tentei de novo. Era uma sexta-feira. Eu tinha feito o prato favorito dele, estrogonofe de frango, porque achei que talvez isso criasse uma abertura, um momento de conexão. Ele chegou perto das 10, com os olhos vermelhos e o rosto fechado. Entrou direto pela cozinha e foi pro quarto sem falar nada. E esperei uns minutos e subi com um prato de comida. Bati na porta. Rafael, trouxe jantar para você. Silêncio. Insisti. Filho, por favor, vamos conversar um pouco? Ele abriu a porta com força. Conversar sobre o quê, mãe? Sobre como você quer controlar minha vida? Sobre como você não consegue aceitar que eu sou adulto? Fiquei sem reação. Rafael, eu só quero saber se você está bem. Só isso. Eu não estou bem, ele gritou. E sabe por quê? Porque eu nunca aprendi a resolver nada sozinho. Porque você sempre fez tudo por mim, sempre decidiu tudo. E agora eu não sei viver sem depender de alguém. Tentei falar. Filho, eu só queria te proteger. Proteger? Ele me cortou com a voz tremendo. Você me sufocou, mãe. Você nunca me deixou errar, nunca me deixou cair. E agora que eu caí, eu não sei como levantar. E é culpa sua. Cada palavra era uma faca. Eu sentia as lágrimas querendo sair, mas segurei. Porque ali, naquele momento, eu percebi algo. A voz dele estava embargada. As mãos dele tremiam. Ele não estava só com raiva. Ele estava com medo. Ele estava desesperado. E aquilo não era sobre mim.
Não totalmente. Então fiz uma escolha. Respirei fundo, olhei para o meu filho e disse baixinho: "Tá bom, Rafael. Quando você quiser conversar de verdade, eu vou estar aqui." E saí do quarto. Ele ficou parado na porta, como se esperasse que eu gritasse de volta, que eu chorasse, que eu implorasse. Mas eu não fiz nada disso. Apenas desci as escadas devagar, voltei para a cozinha, guardei a comida e sentei na mesa. Sozinha. Fiquei ali por horas, pensando, repassando os últimos meses, tentando entender. E quanto mais eu pensava, mais tinha certeza. Meu filho estava escondendo algo. Algo grande. Algo que estava destruindo ele por dentro. E enquanto ele não me contasse, eu não conseguiria ajudar. Peguei o celular e mandei uma mensagem para minha mãe, Dona Lourdes. Ela mora em Campinas, a 2 horas daqui. Sempre foi minha base, minha força. Quando o pai do Rafael foi embora, foi ela quem me segurou. Quando eu achei que não ia dar conta, foi ela quem me lembrou do que eu era capaz. "Mãe, preciso da senhora aqui. É sobre o Rafael. Por favor, venha amanhã cedo." A resposta veio rápida. "Saio de casa às 5 da manhã, filha. Segura firme." Subi pro meu quarto, mas não dormi. Fiquei olhando pro teto, ouvindo os sons da casa. Ouvi Rafael sair do quarto dele umas 2 da manhã, ir até a cozinha, ficar lá uns minutos e voltar. Depois, mais silêncio. Quando o céu começou a clarear, levantei. Tomei banho, vesti uma roupa simples e desci. Comecei a preparar o café da manhã. Pão francês, manteiga, queijo, presunto, frutas, café coado. A rotina me acalmava. Era algo que eu controlava. Algo que fazia sentido. Às 7h30, ouvi o portão. Era minha mãe. Dona Lourdes entrou com aquela presença dela, firme e tranquila. 78 anos, mas andando com força. Me abraçou apertado, sem dizer nada. Ela sabia quando era hora de falar e quando era hora de apenas estar presente. Foi direto para a cozinha comigo, pegou uma faca e começou a cortar as frutas. Trabalhamos em silêncio, lado a lado, como sempre fizemos. "Ele ainda não acordou?" Ela perguntou baixinho. "Não, mas deve acordar logo." Ela assentiu. "E você está preparada para ouvir o que ele tem para dizer?" Respirei fundo. Eu preciso estar. Terminamos de arrumar a mesa. Coloquei as xícaras, os pratos, os guardanapos, tudo no lugar. Minha mãe sentou na cadeira da ponta, a mesma que ela sempre ocupava quando vinha nos visitar. Eu sentei do outro lado e ficamos ali, esperando. O silêncio era pesado, mas também era cheio de expectativa. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que com minha mãe ali, eu conseguiria encarar qualquer coisa. E então, ouvi. Os passos de Rafael descendo a escada. Os passos eram lentos, arrastados. Rafael estava descendo a escada como se cada degrau pesasse toneladas. Eu fingi estar ocupada ajeitando as xícaras na mesa, mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que minha mãe conseguia ouvir. Dona Lourdes permaneceu sentada com as mãos tranquilas sobre a mesa, o rosto sereno. Ela sempre teve esse dom de trazer paz só por estar presente. Rafael entrou na cozinha de costas, mexendo no celular. "Bom dia, mãe", ele murmurou sem olhar. Então virou em direção à mesa e ficou branco. Não foi uma palidez qualquer. Foi o tipo de branco que a gente fica quando vê algo que não esperava. Algo que mexe com as estruturas que a gente construiu para se proteger. Ele parou ali, no meio da cozinha, olhos arregalados, boca entreaberta. O celular quase escorregou da mão dele. "Vó!" A voz saiu fraca, quase um sussurro. Dona Lourdes sorriu. Aquele sorriso calmo dela, que não julga, mas também não deixa escapar nada. "Bom dia, meu neto. Vem sentar aqui com a gente." Rafael ficou parado mais alguns segundos.
Vi a garganta dele subir e descer, enquanto engolia seco. Então, ele forçou um sorriso, daqueles que não chegam nos olhos, e caminhou até a mesa. Sentou na cadeira mais distante, longe de mim, longe da avó. Pegou um pão e começou a passar manteiga com movimentos mecânicos. Não comeu. Só ficou olhando para o prato como se tivesse esquecido o que fazer com comida. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Eu servi café para todos. Minha mãe tomou um gole devagar, colocou a xícara de volta no pires com cuidado e olhou para o Rafael. Você não vai cumprimentar sua avó direito, filho. Ele levantou os olhos e eu vi algo que me partiu. Vergonha. Vergonha pura estampada no rosto do meu filho. Desculpa, vó. Oi, eu não sabia que a senhora ia vir. Sua mãe me chamou. Dona Lourdes respondeu, mantendo o tom leve. E quando ela me chama, eu venho. Sempre. Rafael desviou o olhar novamente. Pegou a xícara de café, mas não bebeu. Apenas segurou, como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Eu podia ver a tensão nos ombros dele, na forma como segurava a respiração. Rafael, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sua avó veio porque eu preciso entender o que está acontecendo com você. O que você disse ontem, aquilo não foi só raiva, foi desespero. Ele fechou os olhos. Mãe, por favor. Não, eu interrompi. Não, por favor. Você é meu filho. Eu te criei sozinha. Passei noites acordada quando você tinha febre. Trabalhei em 2 empregos para você não passar necessidade. Abri mão de coisas que eu queria para te dar o que você precisava. E agora você vai sentar aí e me dizer que tudo isso foi errado? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas era a verdade. Precisava sair. Rafael abriu os olhos e eles estavam vermelhos. Mãe, eu não quis dizer. Eu não. Então, o que você quis dizer? Perguntei, inclinando para frente. Porque para mim pareceu muito claro. Você me culpou por tudo que está errado na sua vida. Ele balançou a cabeça, agoniado. Não é isso. Não é sobre você. É sobre mim. Eu é que sou o problema. Dona Lourdes colocou a mão sobre a mesa, chamando a atenção dele. Rafael, olha para mim. Ele obedeceu, relutante. Eu te conheço desde que você nasceu. Te vi crescer, vi o homem que você se tornou. E o homem que eu conheço não fala com a mãe dele daquele jeito, sem um motivo muito forte. Então me conta. O que está te corroendo por dentro? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele tentou segurar, mas uma escorreu pelo rosto. Passou a mão rapidamente, envergonhado. Vó, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, ela disse com suavidade. E vai devagar. A gente tem tempo. Rafael respirou fundo, várias vezes. Olhou para a mesa, para os próprios dedos. Depois que eu terminei com a Júlia, eu fiquei muito mal. Vocês sabem disso. Assenti. Lembrava bem. Júlia tinha sido a namorada dele por 4 anos. Eles moravam juntos, tinham planos. E então, do nada, ela terminou. Rafael nunca me contou direito o motivo. Só disse que não tinha dado certo. Eu entrei em depressão. Ele continuou com a voz baixa. Não conseguia trabalhar direito. Não conseguia dormir. Comecei a faltar no serviço. Meu chefe me deu uma advertência. Eu pensei que ia ser mandado embora. Senti um aperto no peito. Eu não sabia disso. Ele nunca tinha me contado. Foi aí que um amigo meu, o Tiago, me apresentou uma pessoa. Um cara que fazia empréstimos, rápidos, sem burocracia. Tiago disse que tinha pego com ele antes e que era tranquilo. Minha mãe e eu trocamos um olhar. Eu já estava sentindo para onde aquilo ia. Eu precisava de dinheiro.
Rafael continuou, a voz tremendo agora. Para pagar as contas que eu tinha com a Júlia, o aluguel que ficou atrasado, umas dívidas no cartão. Pensei que era só até eu me estabilizar. O cara disse que era simples. Emprestou 15 mil reais. 15 mil. Meu estômago revirou. E aí começou o pesadelo. Ele disse, limpando outra lágrima. Os juros eram absurdos. Toda semana aumentava. Eu comecei a pagar, mas parecia que nunca diminuía. Só crescia. E o cara começou a me pressionar. Ligações, mensagens, ameaças. Ameaças como? Minha mãe perguntou, a voz ainda calma, mas com um fio de preocupação. Rafael engoliu seco. Ele disse que se eu não pagasse, ia me achar. Que sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, que conhecia minha família. Senti o sangue gelar. Rafael, você está sendo ameaçado? Ele assentiu, os ombros curvando como se carregasse o peso do mundo. Eu já paguei quase 30 mil e ainda devo mais de 20. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. Eu não tenho. Foi aí que tudo fez sentido. O comportamento distante, o nervosismo, a raiva direcionada a mim. Ele não estava com raiva de mim. Ele estava com vergonha. Estava com medo. E não sabia como me contar. Por que você não me contou antes? Perguntei, sentindo minhas próprias lágrimas começando a surgir. Ele olhou para mim, e a dor nos olhos dele era insuportável. Porque eu tenho vergonha, mãe. Porque você sempre me ensinou a ser responsável, a não fazer dívida, a pensar antes de agir. E eu fiz tudo errado. Eu provei que você tinha razão. Eu não sei tomar decisões sozinho. Rafael, comecei, mas ele me interrompeu. Não, mãe, é verdade. Você sempre resolveu tudo pra mim. E quando eu precisei resolver algo sozinho, eu fiz a pior escolha possível. E agora eu estou afundado. E eu não sei como sair. A voz dele quebrou no final. Ele colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não aquele choro contido. Era um choro desesperado, de quem estava guardando tudo há muito tempo. Levantei da cadeira e fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Ele tentou se afastar, mas eu segurei. Rafael, olha pra mim. Ele levantou o rosto, devastado. A gente vai resolver isso. Juntos. Entendeu? Juntos. Mas como, mãe? Ele perguntou, a voz saindo sufocada. Como? Eu devo mais de 20 mil reais para um agiota. Ele não vai simplesmente esquecer. Minha mãe se levantou também e veio pro nosso lado. Colocou a mão no outro ombro do Rafael. Primeiro, a gente precisa saber exatamente com quem estamos lidando. Quem é esse homem? Você tem o contato dele? Rafael assentiu. Tenho. Ele se chama Reinaldo, mas eu não sei o sobrenome. Só tenho o número dele. E quanto ele está cobrando agora? Perguntei. 23 mil. Mas ele disse que se eu não pagar até o final deste mês, vai subir para 30. 10 dias. Tínhamos 10 dias. Minha mãe olhou para mim. Vi nos olhos dela a mesma determinação que eu sentia crescendo dentro de mim. Vamos resolver isso, ela disse. Mas você precisa nos contar tudo, Rafael. Cada detalhe, entendeu? Ele assentiu, exausto. Entendi, vó. E ali, naquela cozinha, com o café esfriando nas xícaras e o sol entrando pela janela, começamos a montar nosso plano. Porque se tem uma coisa que eu aprendi criando meu filho sozinha, é que não importa o tamanho do problema. A gente sempre encontra uma saída. Sempre. Sentamos os três à mesa de novo. Mas agora era diferente. Não era mais o café da manhã silencioso e tenso de alguns minutos atrás. Agora estávamos unidos por um propósito. E por mais assustador que fosse o problema, havia algo reconfortante em saber que não estávamos sozinhos. Rafael respirou fundo
e começou a falar. Dessa vez, sem segurar nada. Ele contou que o empréstimo tinha acontecido há 5 meses, que no começo parecia simples. 15.000 reais emprestados, com promessa de pagar em 6 parcelas. Mas quando chegou na primeira parcela, ele descobriu que os juros eram de 15% ao mês. Não ao ano, ao mês. Eu não entendi direito no começo, Rafael admitiu, olhando para as próprias mãos. Achei que era normal. Eu estava desesperado. Não li direito os papéis que ele me deu. Só assinei. Ele pagou a primeira parcela, R$ 3.500. Achou que estava progredindo, mas quando veio a segunda, o valor tinha aumentado. Ele ligou para o Reinaldo, questionou. O homem riu e disse que estava tudo no contrato, que Rafael tinha concordado com os termos. Eu tentei renegociar. Rafael continuou, a voz baixa. Mas ele não quis. Disse que se eu não pagasse, tinha consequências. Eu fiquei com medo. Comecei a vender minhas coisas. Vendi meu computador, meu videogame, até o relógio que o vô me deu antes de morrer. Senti o coração apertar. Aquele relógio era uma das coisas que Rafael mais valorizava. Era uma lembrança do meu pai, que tinha morrido quando Rafael tinha 15 anos. Eles eram muito próximos. Mesmo assim, não foi suficiente, ele disse. Eu paguei mais 2 parcelas, mas o valor só aumentava. E então, o Reinaldo começou com as ameaças. Ligações no meio da noite. Mensagens dizendo que sabia onde eu trabalhava. Que sabia que eu tinha voltado a morar com você, mãe. Um calafrio subiu pela minha espinha. Aquele homem sabia onde eu morava. Sabia quem eu era. Ele mandou uma mensagem na semana passada. Rafael continuou, pegando o celular. Me disse que se eu não pagasse até o final do mês, ia começar a cobrar de você, mãe. Minhas mãos se fecharam em punho. Ele ameaçou me cobrar? Rafael assentiu, as lágrimas voltando. Foi por isso que eu explodi ontem. Eu estava desesperado. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Não queria que você pagasse por um erro meu. E, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha como esconder mais. Então eu ataquei você. Achei que se eu te afastasse, se eu fizesse você me odiar, talvez você não se sentisse obrigada a me ajudar. A lógica dolorida de um filho em desespero. Ele estava tentando me proteger da única forma que conseguia imaginar. Me afastando. Rafael, eu disse, segurando as mãos dele. Eu sou sua mãe. Não existe situação no mundo que me faça te abandonar. Nunca. Ele chorou de novo. Dessa vez, deixei que ele chorasse. Às vezes a gente precisa liberar o peso antes de conseguir pensar com clareza. Minha mãe, sempre prática, puxou uma cadeira mais para perto. Tá bom. Agora vamos pensar. 23 mil reais. Quanto você tem? Rafael limpou o rosto. Eu tenho uns 2.000 na conta. Era para pagar as contas deste mês. E você, Miriam? Minha mãe perguntou. Fiz as contas mentalmente. Eu tenho uns 5.000 na poupança. É meu fundo de emergência. Eu tenho 12.000, minha mãe disse sem hesitar. Estava guardando para reformar o banheiro, mas isso pode esperar. Rafael levantou a cabeça, alarmado. Não, vó, não vou aceitar isso. Já basta envolver vocês nisso. Rafael, minha mãe disse com aquela voz firme que não aceita discussão. Você é meu neto. Você acha que eu vou assistir você ser ameaçado e não fazer nada? Isso é família, menino. É assim que funciona. Somei tudo na cabeça. 19.000. Ainda faltavam 4.000. Eu posso pedir adiantamento do 13º, ofereci. Deve dar mais uns 2.000. E eu posso pedir um empréstimo no banco, Rafael disse. Mas minha mãe balançou a cabeça. Empréstimo de banco demora. E vem com juros também. Não é o melhor caminho.
Ela ficou pensativa por um momento. Eu posso vender as joias que o seu avô me deu. Tem umas que valem uns 3.000. Fácil. Mãe, não, eu disse. Aquelas joias são importantes para a senhora. E o meu neto não é? Ela rebateu, me olhando com firmeza. Miriam, eu tenho 78 anos. Já vivi muito. Se eu puder usar o que tenho para proteger minha família, eu vou usar, sem pensar 2 vezes. O amor daquela mulher era algo que não cabia em palavras. Senti meus olhos arderem de novo. Então temos um plano, minha mãe resumiu. Vamos juntar 23.000 e pagar esse homem. E depois disso, Rafael, você vai aprender a nunca mais fazer negócio com gente assim. Entendeu? Ele assentiu, ainda envergonhado. Entendi, vó. E eu vou pagar cada centavo de volta para vocês. Juro. A gente conversa sobre isso depois, eu disse. Agora o importante é resolver isso logo. Você tem o contato desse Reinaldo? Rafael mexeu no celular e me mostrou o número. Ele me ligou ontem de tarde. Disse que ia ligar de novo hoje. Ótimo, minha mãe disse. Quando ele ligar, você vai dizer que tem o dinheiro. Marca um lugar público para fazer o pagamento. Banco, shopping, algum lugar com movimento. Nunca em lugar isolado. E a gente vai junto, eu completei. Você não vai encontrar esse homem sozinho. Rafael abriu a boca para protestar, mas minha mãe foi mais rápida. Sem discussão, Rafael. Nós vamos. E não é pedido. É ordem. Ele suspirou, mas concordou. Tá bom. Mas mãe, vó, eu sinto muito. Muito mesmo. Por tudo. Eu sei, filho, eu disse, apertando a mão dele. Mas agora não é hora de se desculpar. É hora de resolver. Depois a gente conversa sobre responsabilidade, sobre decisões, sobre tudo isso. Agora vamos nos concentrar em tirar você dessa situação. Passamos o resto da manhã organizando tudo. Liguei para o meu trabalho e disse que ia precisar faltar. Minha mãe ligou para uma joalheria em Campinas que comprava ouro usado. Eu fui ao banco sacar meus 5.000. Rafael buscou o extrato dele para ver exatamente quanto tinha disponível. Quando voltei para casa, minha mãe já estava de volta também. Ela tinha conseguido 3.500 pelas joias. Meu coração apertou de novo pensando naquelas peças que tinham tanto valor sentimental para ela. Mas ela apenas deu de ombros. É só ouro, filha. O que importa está aqui com a gente. Faltavam ainda 1.500. Pensei em quem eu poderia pedir emprestado. Minha irmã, Cláudia, talvez. Ou minha comadre, Teresa. Mas antes que eu pudesse ligar para alguém, o celular do Rafael tocou. Olhamos uns para os outros. Ele olhou para a tela e ficou pálido. É ele. Atende, minha mãe instruiu. E coloca no viva voz. Rafael atendeu com a mão tremendo. Alô? Rafael? A voz do outro lado era grave, áspera. Pensei que você ia me ignorar de novo. Não, eu estava juntando o dinheiro. Rafael disse, tentando manter a voz firme. Ah, é? E conseguiu? Rafael olhou para nós. Assenti. Sim, eu tenho o valor. Uma pausa. 23.000? Isso. Interessante. Pensei que você ia me enrolar de novo. Tá bem. Quando você pode pagar? Hoje. Agora à tarde, se der. Outra pausa. Rápido assim? Tá me cheirando a ser armadilha, garoto. Não é armadilha, Rafael disse, a voz um pouco mais firme agora. Eu só quero resolver isso logo. Tá bom. Então assim. Você vai no shopping Iguatemi, às 4 da tarde. Entra pela praça de alimentação, senta na mesa perto da loja de sucos. Eu vou estar lá. Você me entrega o dinheiro em espécie, eu te devolvo o contrato. Simples assim. Tudo bem, eu vou estar lá. E, Rafael, não faz besteira. Não leva a polícia, não tenta nada engraçado.
Senão, nossa conversa vai ser bem diferente. Entendeu? Entendi. A ligação caiu. Ficamos em silêncio por um momento. Minha mãe foi a primeira a falar. 4 da tarde. Shopping Iguatemi. É público, cheio de gente. Bom, mas mesmo assim, a gente precisa ter cuidado. Vou ligar para Teresa. Eu disse já pegando meu celular. Ela me deve um favor. Vai me emprestar os 1.500 que faltam. E a gente vai nesse encontro preparadas. Todas nós. Rafael olhou para mim. Mãe, eu não sei se... Rafael. Eu interrompi olhando fundo nos olhos dele. Você é meu filho. Eu vou estar lá. E não tem discussão sobre isso. Ele fechou os olhos e assentiu. E naquele momento, eu senti algo que não sentia há meses. Esperança. Talvez a gente conseguisse resolver isso. Talvez, no fim, a gente saísse disso mais forte. Juntos. Teresa atendeu no segundo toque. Expliquei a situação rapidamente, sem entrar em muitos detalhes. Disse que Rafael estava com um problema financeiro urgente e que precisava de R$ 1.500 emprestados. Ela nem hesitou. Passa aqui em casa daqui meia hora, Miriam. O dinheiro vai estar te esperando. Agradeci do fundo do coração e desliguei. Olhei para o relógio. Era meio-dia. Tínhamos 4 horas até o encontro. Tempo suficiente para pegar o dinheiro com Teresa, voltar para casa, contar tudo e ir para o shopping. Enquanto eu me arrumava para sair, minha mãe sentou com Rafael na sala. Ouvi ela falando com ele, aquele tom firme, mas amoroso, que só ela tinha. Rafael, você entende que isso não acaba aqui, né? Pagar esse homem é só o primeiro passo. Você vai precisar reconstruir sua vida financeira. E mais importante, você vai precisar aprender a não se deixar levar pelo desespero. Eu sei, vó. Rafael respondeu, a voz baixa. Eu estraguei tudo. Você não estragou tudo. Você cometeu um erro. Um erro grande, mas um erro. E erro a gente conserta. O que não dá é pra desistir. Desci as escadas já com a bolsa no ombro. Mãe, fica aqui com ele. Eu vou na casa da Teresa e volto logo. Vai tranquila. A gente não sai daqui. Fui até a casa da Teresa, que mora a 5 quarteirões. Ela me recebeu com um abraço apertado e me entregou um envelope com o dinheiro. Não precisa me contar nada agora, Miri. Mas quando você puder, a gente conversa, tá? E pode pagar quando conseguir, sem pressa. Voltei para casa quase correndo. Quando entrei, Rafael estava na cozinha fazendo sanduíches. Minha mãe estava sentada à mesa, folheando um caderno velho. Quando me viu, ela levantou. Conseguiu? Mostrei o envelope. Consegui. Agora temos tudo. Rafael parou de fazer o sanduíche e veio até a sala. Os 3 ficamos ali, parados, olhando uns para os outros. Havia uma tensão no ar, mas também uma união que eu não sentia há muito tempo. Estávamos assustados, sim, mas estávamos juntos. Vamos revisar o plano, minha mãe disse, sempre prática. Nós 3 vamos para o shopping. Rafael vai até a praça de alimentação e senta na mesa que o homem indicou. Nós 2 ficamos em mesas próximas, mas não muito perto. A gente vigia tudo. E se ele trouxer alguém? Rafael perguntou nervoso. Então a gente age com ainda mais cuidado. Mas ele não vai fazer nada em público. Seria burrice. Ele quer o dinheiro, não quer chamar atenção. Fazia sentido. Criminosos como esse Reinaldo operavam nas sombras. Um escândalo em shopping cheio era a última coisa que ele queria. Almoçamos rapidamente. Ninguém tinha muito apetite, mas minha mãe insistiu que precisávamos comer alguma coisa. Não dá para encarar uma situação dessas de estômago vazio. Às 3 horas, já estávamos prontos. Separei o dinheiro em 2 envelopes diferentes, por segurança. 20 mil num
3.000 no outro. Guardei na minha bolsa, que fechava bem. Minha mãe vestiu uma blusa discreta e pegou a bolsa dela também. Rafael estava pálido, mas conseguia se manter firme. Qualquer coisa estranha, a gente sai de lá, eu disse, olhando fixamente para o meu filho. Entendeu? Se você sentir que tem algo errado, você levanta e vem para perto de nós. Entendi, mãe. Saímos de casa às 3h20. O trânsito estava razoável. Chegamos no shopping Iguatemi 15 minutos antes das 4. Estacionamos no subsolo e subimos pelo elevador. Minha mãe segurou minha mão enquanto subíamos. Não disse nada, mas o gesto falou tudo. O shopping estava cheio, como esperado para uma tarde de sábado. Famílias com crianças, adolescentes em grupos, casais passeando. Tudo muito normal, muito comum. E ali estávamos nós, prestes a encontrar um agiota para pagar uma dívida que tinha consumido meu filho. Chegamos na praça de alimentação. Era grande, com dezenas de mesas espalhadas. A loja de sucos ficava no canto esquerdo. Rafael identificou a mesa que Reinaldo tinha mencionado. Era uma mesa para 4 pessoas, perto da loja, mas com boa visibilidade de toda a praça. É ali, Rafael disse, apontando discretamente. Tá bom, você vai sentar lá. Nós vamos ficar naquela mesa ali. Minha mãe indicou uma mesa uns 10 metros à direita. Dá para ver tudo daqui. Rafael assentiu. Respirou fundo. Vou lá então. Filho, eu segurei o braço dele. Você não está sozinho. Nunca está. Ele olhou para mim e pela primeira vez em meses viu meu filho de verdade ali. Não o homem distante e nervoso, mas o Rafael que eu conhecia. Obrigado, mãe. Ele caminhou até a mesa e sentou de costas para a parede, como minha mãe tinha instruído. Assim ele conseguia ver quem se aproximava. Minha mãe e eu fomos até nossa mesa e sentamos. Ela pediu 2 cafés só para justificar estarmos ali. Ficamos observando. 4 horas chegaram. Nada. 4h05. Nada ainda. Rafael mexia no celular nervoso. Às 4h10, um homem se aproximou. Ele era alto, devia ter uns 40 e poucos anos. Usava camisa social azul e calça jeans. Tinha um porte intimidador, ombros largos, braços grossos. Mas o rosto era comum. Ele poderia ser qualquer pessoa. Isso me assustou mais do que se ele parecesse um criminoso óbvio. Ele sentou na frente do Rafael. Não apertaram as mãos. Apenas se encararam. Vi a boca do Reinaldo se mover, falando alguma coisa. Rafael respondeu. A conversa durou uns 2 minutos. Então Reinaldo estendeu a mão, como se estivesse esperando algo. Rafael pegou o celular e me mandou uma mensagem. Ele quer o dinheiro agora. Disse que o contrato está com ele. Respondi rapidamente. Pede para ver o contrato primeiro. Não entrega nada antes. Vi Rafael mostrar a tela do celular para o Reinaldo, provavelmente com minha mensagem. O homem franziu a testa, claramente irritado. Mas então pegou uma pasta de couro que estava no chão ao lado dele e tirou um papel. Colocou na mesa, na frente do Rafael. Rafael pegou o papel, leu rapidamente. Depois pegou o celular de novo. É o contrato. Tem minha assinatura aqui. Ele disse que se eu pagar agora, ele rasga na minha frente. Tá bom, mas só entrega depois que ele rasgar, respondi. Levantei da mesa. Minha mãe me olhou, alarmada. O que você vai fazer? Vou levar o dinheiro para ele. Não vou deixar meu filho fazer isso sozinho. Antes que ela pudesse protestar, já estava caminhando. Atravessei a praça de alimentação em direção à mesa deles. Quando o Reinaldo me viu se aproximando, sua expressão mudou. Ele não esperava isso. Cheguei na mesa e coloquei a bolsa em cima. Boa tarde, eu sou a mãe do Rafael. Reinaldo me olhou de cima a baixo.
Avaliando. Não me lembro de ter chamado você para essa reunião. E eu não me lembro de ter pedido sua permissão. Respondi, mantendo a voz firme. Mas já que é meu filho que está envolvido, eu decidi participar. Você tem o contrato? Ele apontou para o papel na frente do Rafael. Tá aí. Peguei o papel e li. Era um contrato simples, mal escrito, cheio de termos vagos, mas tinha a assinatura do Rafael embaixo. E um carimbo com o nome Reinaldo Silva Créditos Rápidos. Nem era uma empresa de verdade. Era só um nome. 15 mil emprestados, certo? Perguntei. Certo. E vocês cobraram juros de 15% ao mês, sem informar direito, sem explicar como funciona. Reinaldo se inclinou para frente. Tá tudo no contrato, dona. Seu filho é adulto. Ele assinou. Ele assinou porque estava desesperado. E você se aproveitou disso. Os olhos dele se estreitaram. Olha, eu não vim aqui para discutir moral. Vim receber o que é meu. Vocês têm o dinheiro ou não? Abri minha bolsa e peguei os 2 envelopes. Coloquei em cima da mesa, mas mantive minha mão sobre eles. Primeiro você rasga o contrato, na nossa frente. Só depois você pega o dinheiro. Ele riu. Um riso curto, sem humor. Você acha que está em posição de negociar? Não estou negociando. Estou estabelecendo as condições. Você rasga o contrato, a gente te paga. E você nunca mais entra em contato com o meu filho. Simples assim. Houve uma pausa tensa. Reinaldo olhou para mim, depois para o Rafael, depois de volta para mim. Ele estava calculando. Finalmente pegou o contrato, rasgou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois amassou os pedaços e jogou na mesa. Satisfeita? Empurrei os envelopes para ele. Pode contar. Ele abriu os envelopes e começou a contar as notas. Demorou uns 3 minutos. Quando terminou, guardou tudo numa pasta. Levantou, ajeitou a camisa. Prazer fazer negócio com vocês. Não vai ter mais negócio nenhum, eu disse. E se você tentar entrar em contato com meu filho de novo, eu vou na polícia. Com tudo. Entendeu? Ele me olhou com aquele olhar frio. Não vai precisar. Ele me pagou. A gente tá quites. Então olhou pro Rafael. Mas fica a dica, garoto. Da próxima vez que você precisar de dinheiro, vai no banco. Agiotas como eu cobram caro. E ele saiu. Simplesmente virou as costas e foi embora. Minha mãe apareceu ao nosso lado segundos depois. Acabou? Acabou, eu disse, ainda sentindo a adrenalina no corpo. Rafael estava sentado, olhando para os pedaços rasgados do contrato na mesa. Peguei os pedaços e guardei na bolsa. Vamos embora daqui. Saímos do shopping em silêncio. Quando chegamos no carro, Rafael finalmente falou. Mãe, eu não acredito que você fez aquilo. Fez o quê? Enfrentou ele. Você não teve medo? Olhei para o meu filho pelo retrovisor. Tive. Muito. Mas eu tive mais medo de deixar você enfrentar isso sozinho. Voltamos para casa com uma sensação estranha. Alívio, sim, mas também cansaço. E uma consciência crescente de que, apesar de termos resolvido o problema imediato, ainda havia muito a ser conversado, muito a ser reconstruído. Quando entramos em casa, era quase 6 da tarde. Minha mãe foi direto para a cozinha fazer chá. Rafael subiu para o quarto sem dizer nada. Eu fiquei na sala, sentada no sofá, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Meia hora depois, Rafael desceu. Ele tinha tomado banho, trocado de roupa. Parecia mais leve, mas ainda carregava aquela expressão de culpa. Sentou no sofá ao meu lado. Mãe, eu preciso falar uma coisa. Olhei para ele. Pode falar, filho. Eu menti para você, sobre o término com a Júlia. Senti meu estômago apertar de novo. Como assim? Ele olhou para o chão. Ela não terminou comigo.
Fui eu que terminei, mas não foi porque eu quis. Foi porque eu estraguei tudo. Fiquei olhando para o meu filho, tentando entender onde aquilo ia dar. Ele respirou fundo várias vezes antes de continuar. Minha mãe apareceu da cozinha com 3 xícaras de chá e colocou na mesinha de centro. Sentou na poltrona em frente, esperando. Ela sabia que Rafael precisava desabafar. A Júlia e eu estávamos bem, Rafael começou, ainda sem me olhar nos olhos. Ou pelo menos eu achava que estávamos. A gente morava junto há 2 anos. Tinha planos de casar, de ter filhos. Ela queria muito isso. E eu também queria. Mas aí começou a pressão. Pressão de quê? Perguntei suavemente. De ser o provedor. O pai dela sempre deixou claro que eu precisava estar estável financeiramente antes de casar com a filha dele. Que eu precisava ter uma casa própria, um carro bom, uma reserva no banco. E eu olhava para minha vida e via que não tinha nada disso. Senti um aperto no peito. Eu nunca soube que Rafael estava passando por essa pressão. Eu comecei a trabalhar mais horas extras, fazer uns bicos nos finais de semana. Queria juntar dinheiro rápido. A Júlia não entendia. Ela dizia que eu estava ficando distante, que não passava mais tempo com ela. Mas eu estava fazendo aquilo por nós, sabe? Pra gente ter um futuro. Ele pegou a xícara de chá, mas não bebeu. Só ficou segurando, precisando de algo para ocupar as mãos. E aí eu conheci o Tiago. Ele trabalhava numa empresa concorrente e sempre tinha dinheiro. Carro novo, roupas de marca, viajava todo mês. Eu perguntei como ele conseguia, e ele me contou que fazia uns investimentos. Disse que tinha uma galera que investia em criptomoedas e que ele estava ganhando muito. Já dava para ver onde aquilo ia dar. Minha mãe também percebeu, mas deixou Rafael continuar. Ele me apresentou um grupo. Era um aplicativo, tipo um grupo de WhatsApp, mas mais fechado. Tinha uns 200 membros. Eles compartilhavam dicas de criptomoedas para investir. Tiago me mostrou o quanto ele tinha ganhado. Era muito, mãe. Tipo, muito mesmo. 20 mil em um mês. Rafael finalmente me olhou. Eu fiquei deslumbrado. Pensei, se eu conseguir fazer igual, em 6 meses eu tenho entrada para uma casa. A gente pode casar. Vai dar tudo certo. E você investiu, eu disse já sabendo a resposta. Ele assentiu envergonhado. Eu tinha uns 10 mil guardados. Era tudo que eu tinha juntado em 2 anos. Coloquei tudo lá. O cara que administrava o grupo disse que eu ia multiplicar por 5 em 3 meses, que era garantido. Rafael. Comecei, mas ele me interrompeu. Eu sei, mãe. Eu sei como isso parece agora. Mas na época, eu estava tão desesperado para ter uma vida boa, para ser o homem que a família da Júlia queria que eu fosse. Eu não pensei direito. Só quis acreditar. Minha mãe tomou dar um gole do chá dela. E você perdeu tudo. Pior do que isso, vó. No começo parecia que estava funcionando. O aplicativo mostrava que meu investimento tinha subido para 15 mil em 2 semanas. Eu fiquei animado. Mostrei para Júlia. A gente começou a fazer planos mais concretos. Ela já estava olhando o vestido de noiva. Ele fez uma pausa, a voz tremendo. E aí, de uma hora para outra, o aplicativo saiu do ar. O grupo foi deletado. Tiago parou de responder minhas mensagens. Sumiram com tudo. 10 mil reais. 2 anos de trabalho. Sumiu. Levei a mão ao rosto. Era pior do que eu imaginava. Quando contei pra Júlia, ela surtou. E ela tinha razão. Eu tinha investido tudo que a gente tinha sem consultar ela. Eu tinha colocado nossos planos em risco. Ela me deu um ultimato. Ou eu recuperava o dinheiro em um mês, ou ela ia embora. E foi aí que você procurou o Reinaldo, minha mãe concluiu. Rafael assentiu.
Eu pensei que se eu pegasse 15 mil emprestados, conseguia pagar em 6 meses. Achei que ia dar tempo de me reorganizar, de voltar a trabalhar mais, de consertar tudo. Mas não deu. Os juros eram muito altos. E quando Júlia descobriu que eu tinha feito mais uma dívida sem contar para ela, foi a gota d'água. Ela me disse que eu não tinha controle sobre nada, que eu sempre tomava decisões sem pensar nas consequências. E ela terminou. Ele colocou o rosto entre as mãos. Eu destruí um relacionamento de 4 anos por causa de ganância e desespero. E ainda fiquei com uma dívida que me perseguiu por meses. Sou um idiota, mãe. Um completo idiota. Fui até ele e sentei ao seu lado no sofá. Coloquei minha mão no ombro dele. Rafael, você cometeu erros. Erros grandes. Mas você não é um idiota. Você é um homem que estava sob pressão, que tomou decisões ruins tentando agradar todo mundo, menos você mesmo. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Mas eu estraguei tudo. Você errou. É diferente de estragar tudo. Estragar tudo seria não aprender nada com isso. Seria fazer de novo. Mas olha para você agora. Você teve coragem de contar a verdade. Teve coragem de pedir ajuda. Isso é o que importa. Minha mãe se levantou e veio até nós. Sentou do outro lado do Rafael. Filho, você quer saber o que eu acho? Eu acho que você passou os últimos meses se punindo, se isolando, atacando sua mãe porque não conseguia atacar a si mesmo. Mas agora acabou. Você pagou a dívida. Você contou a verdade. Agora é hora de reconstruir. Rafael limpou as lágrimas. Mas como, vó? Eu não tenho mais dinheiro. Perdi a Júlia. Decepcei vocês. Você não nos decepcionou, eu disse com firmeza. Você nos assustou sim, mas decepcionar, nunca. E quanto ao dinheiro, você vai juntar de novo. Devagar, do jeito certo. E quanto a Júlia? Filho, se ela era a pessoa certa, ela teria ficado nos momentos difíceis. O fato de ela ter ido embora mostra que talvez vocês não fossem tão compatíveis quanto você pensava. Ele ficou pensativo. Eu nunca tinha pensado nisso. Sempre achei que o erro era só meu. O erro foi dos dois, minha mãe disse. Ela poderia ter sido mais compreensiva. Poderia ter dado um voto de confiança. Mas ela escolheu ir embora. E talvez tenha sido melhor assim. Porque agora você pode aprender com os erros, sem alguém te cobrando o tempo todo. Rafael respirou fundo e finalmente tomou um gole do chá. Vocês acham que eu vou conseguir me recuperar disso? Eu não acho. Eu tenho certeza, eu disse. Mas vai levar tempo. E você vai precisar mudar algumas coisas, começando pela forma como você toma decisões. E como eu faço isso? Minha mãe sorriu. Você para de tentar resolver tudo sozinho. Você conversa. Com sua mãe, comigo, com pessoas de confiança. Você pensa antes de agir. E, principalmente, você para de querer impressionar os outros e começa a viver para você mesmo. As palavras dela ecoaram na sala. Rafael ficou em silêncio por um tempo, processando. Então ele disse algo que me surpreendeu. Sabe o que é mais difícil para mim? Admitir que eu preciso de ajuda. Sempre achei que homem tinha que resolver tudo sozinho, ser forte, não mostrar fraqueza. E onde você aprendeu isso? Perguntei curiosa. Ele deu de ombros. Não sei. TV, amigos, sociedade. Todo mundo fala que homem tem que ser provedor, tem que ser forte, não pode chorar, não pode pedir ajuda. Isso é bobagem, minha mãe disse com firmeza. Força não é resolver tudo sozinho. Força é saber quando pedir ajuda. É ter coragem de ser vulnerável. Seu avô, que era o homem mais forte que eu conheci, chorou várias vezes na minha frente. Pediu ajuda quando precisou.
E isso não fez dele menos homem. Fez dele mais humano. Rafael pareceu realmente absorver aquilo. Pela primeira vez em meses, vi algo diferente no rosto dele. Não era só alívio. Era compreensão. Ele estava começando a entender. Eu quero mudar, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu quero aprender a fazer as coisas do jeito certo. Mas vou precisar de ajuda, de vocês duas. E você vai ter, eu disse. Sempre. Ficamos sentados ali, os três, bebendo chá e conversando sobre coisas pequenas. Sobre como Rafael ia reorganizar suas finanças. Sobre como ele ia procurar um psicólogo para trabalhar a ansiedade e a pressão que ele colocava em si mesmo. Sobre como a gente ia, aos poucos, reconstruir a confiança entre nós. Naquela noite, fizemos janta juntos. Eu, minha mãe e Rafael. Colocamos música, rimos de algumas histórias antigas. E pela primeira vez em muito tempo, nossa casa voltou a parecer um lar. Antes de dormir, Rafael veio até meu quarto. Bateu na porta. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Ele entrou e sentou na beirada da minha cama. Eu só queria agradecer. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Por ter enfrentado aquele homem hoje. Por ter juntado todo aquele dinheiro. Eu sei que não foi fácil. Peguei na mão dele. Rafael, você é meu filho. Não existe situação no mundo onde eu vou desistir de você. Nunca. Ele apertou minha mão. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Sempre vou amar. Ele saiu do quarto e fechou a porta devagar. Deitei na cama e olhei pro teto. Tinha sido um dia exaustivo, emocionalmente desgastante. Mas também tinha sido um dia de cura, um dia de recomeços. Peguei o celular para desligar e vi uma mensagem da Teresa. Conseguiu resolver tudo? Espero que sim. Qualquer coisa, estou aqui. Respondi rapidamente. Consegui. Obrigada por tudo. Você salvou a gente hoje. Para isso que servem as amigas. Ela respondeu. Agora vai descansar. Você merece. Desliguei o celular e fechei os olhos. E pela primeira vez em meses, dormi tranquila. Porque sabia que não importava o que viesse pela frente, a gente ia enfrentar juntos. Como família. A vida voltou a ter uma rotina nos dias seguintes. Rafael acordava cedo, tomava café comigo e com minha mãe e ia trabalhar. Voltava no horário, jantava conosco e ficávamos conversando na sala. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. Ele estava mais presente, mais leve. Minha mãe ficou mais uma semana conosco. Disse que queria ter certeza de que estava tudo bem antes de voltar para Campinas. Eu não reclamei. A presença dela trazia uma paz que a casa não tinha há tempos. Na quinta-feira daquela semana, Rafael chegou do trabalho com uma novidade. Ele tinha marcado uma consulta com um psicólogo. A primeira sessão seria na sexta. Eu pesquisei na internet, ele disse enquanto jantávamos, e achei um profissional que trabalha com questões de ansiedade e finanças. Achei que fazia sentido. Faz todo sentido, minha mãe disse sorrindo. E eu tô orgulhosa de você por tomar essa iniciativa. Ele sorriu de volta. Um sorriso tímido, mas genuíno. Eu ainda tô com medo. Medo de não conseguir mudar, sabe? De cometer os mesmos erros. O medo é normal, eu disse. Mas você já deu o primeiro passo, que é reconhecer que precisa de ajuda. O resto vem com o tempo. Naquela noite, depois que Rafael subiu pro quarto, minha mãe e eu ficamos na sala. Ela estava tricotando uma manta e eu estava lendo um livro. Mas nenhuma de nós estava realmente concentrada no que fazia. Estávamos só curtindo a companhia uma da outra. Miriam, ela disse de repente. Posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe.
Você se arrepende de alguma coisa? Na forma como criou o Rafael? A pergunta me pegou de surpresa. Parei de ler e olhei para ela. Por que a senhora está perguntando isso? Porque eu vi a forma como ele falou que você o sufocou, que você resolveu tudo por ele. E eu fiquei pensando se eu fiz a mesma coisa com você. Se eu te criei de um jeito que te fez criar ele assim. Fechei o livro e fui sentar ao lado dela no sofá. Mãe, a senhora me criou do jeito que achou melhor. E eu criei o Rafael do jeito que achei melhor. A gente sempre faz o que pode com o que tem. Eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu fiz foi por amor. Mas e se o amor não for suficiente? Ela perguntou, e pela primeira vez vi vulnerabilidade nos olhos dela. E se tentando proteger, a gente acabou atrapalhando? Pensei na pergunta por um momento. Eu acho que a gente fez o melhor que podia. E sim, talvez algumas escolhas não tenham sido perfeitas. Mas errar faz parte de ser mãe. Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo no caminho. Ela assentiu, voltando a tricotar. Você tem razão. Mas ainda assim, dói pensar que talvez eu tenha te passado alguns medos e inseguranças que você passou pro Rafael. Mãe, olha para ele agora. Ele está buscando ajuda. Está tentando mudar. Isso não é falha nossa. Isso é sucesso. Porque criamos um homem que tem coragem de reconhecer quando está errado e buscar ser melhor. Ela sorriu, e aquele sorriso tinha um misto de tristeza e orgulho. Quando você ficou tão sábia? Ri. Aprendi com a melhor. No dia seguinte, Rafael foi para a primeira sessão de terapia. Quando voltou, estava pensativo. Não quis falar muito sobre o que tinha conversado com o psicólogo. E eu respeitei. Mas ele disse uma coisa que me marcou. O psicólogo me perguntou o que eu quero da vida. E eu percebi que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sempre pensei no que eu achava que deveria querer, mas nunca no que eu realmente quero. E você já sabe? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Ainda não, mas vou descobrir. O fim de semana chegou e minha mãe decidiu que era hora de voltar para Campinas. Vocês estão bem, ela disse na manhã de sábado. Não preciso mais ficar aqui de babá. A senhora nunca foi babá, mãe, eu disse. A senhora foi nosso porto seguro. Ela me abraçou apertado. E sempre vou ser. Mas vocês dois precisam aprender a navegar sozinhos também. Ajudamos ela a arrumar as coisas. Rafael insistiu em levá-la até a rodoviária. No caminho, ouvi ele conversando com ela no banco de trás. Não escutei tudo, mas peguei algumas frases. Obrigado por tudo, vó. Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Naquela tarde, sentamos na varanda. Rafael tinha comprado uns pastéis no caminho e estávamos comendo enquanto observávamos a rua. Crianças brincando, vizinhos lavando carros, a vida acontecendo ao nosso redor. Mãe, Rafael disse, quebrando o silêncio. Eu estava pensando em uma coisa. O quê? Eu quero pagar de volta o dinheiro que você e a avó gastaram comigo. Não só o que vocês usaram para pagar o Reinaldo, mas tudo, desde sempre. Olhei para ele confusa. Rafael, você não precisa... Preciso sim, ele me interrompeu. Não por obrigação, mas porque eu quero. Quero mostrar para você que eu consigo ser responsável. Que eu consigo honrar meus compromissos. E como você pretende fazer isso? Ele respirou fundo. Eu já pensei. Vou fazer um planejamento financeiro. Vou cortar gastos desnecessários. Talvez pegar uns bicos nos finais de semana. Mas de forma consciente dessa vez. Sem desespero. Sem pressa. Senti orgulho crescendo no peito. Tá bom. Mas você não vai fazer isso sozinho. A gente vai fazer juntos.
Eu te ajudo a planejar, a acompanhar os gastos. E se você precisar de conselho, eu tô aqui. Ele sorriu. Sem você fazer tudo por mim, né? Ri. Exatamente. Eu vou estar aqui como apoio, mas as decisões são suas. Passamos o resto da tarde planejando. Pegamos papel e caneta e anotamos todas as despesas dele. Quanto ele ganhava, quanto gastava, onde dava para economizar. Foi revelador. Rafael gastava muito com delivery, com aplicativos de streaming que nem usava, com pequenas coisas que somadas faziam diferença. Eu não tinha noção, ele admitiu, olhando para a lista. Eu achava que gastava pouco, mas olha isso aqui. R$ 300 por mês só em delivery? É o que acontece quando a gente não presta atenção, eu disse. Mas agora você sabe, e pode mudar. Fizemos um orçamento. Separamos o que era essencial do que era supérfluo. Estabelecemos uma meta. Rafael ia guardar R$ 1.000 por mês. Em um ano, ele teria 12 mil. Não era muito, mas era um começo. E a cada 6 meses, a gente revisa. Eu sugeri. Vê se dá para aumentar a economia, se apareceu algum gasto novo, essas coisas. Rafael anotou tudo num caderno. Você sabe que eu poderia fazer isso num aplicativo, né, mãe? Sei. Mas tem algo sobre escrever à mão que faz a gente absorver melhor. Confia em mim. Ele riu e continuou anotando. Naquela noite fizemos janta juntos. Rafael fez questão de cozinhar. Vou ter que aprender isso também, ele disse enquanto cortava legumes. Se eu vou economizar no delivery, preciso saber fazer comida. Ensinei ele a fazer um arroz soltinho, um feijão temperado, uma carne acebolada simples. Ele errou algumas coisas, colocou sal demais no feijão, deixou o arroz queimar um pouco no fundo, mas no final conseguiu fazer um prato comestível. Não tá perfeito, ele disse, olhando para o prato. Mas é meu. E isso é o que importa. Enquanto comíamos, Rafael me contou sobre o trabalho. Ele estava começando a se destacar de novo. O chefe tinha notado a melhora no desempenho dele e tinha dado alguns elogios. Acho que quando a cabeça tá tranquila, o resto flui melhor, ele comentou. Depois da janta, lavamos a louça juntos. Ele lavava, eu enxugava. E conversávamos sobre coisas bobas. Sobre a novela que passava na TV, sobre os vizinhos, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Quando terminamos, sentamos na sala. Rafael ligou a TV, mas deixou no mudo. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você nunca pensou em namorar de novo? Depois que meu pai foi embora? A pergunta me pegou desprevenida. Por que você tá perguntando isso? Ele deu de ombros. Sei lá. Eu tava pensando que você passou a vida cuidando de mim, trabalhando, se sacrificando, e nunca vi você fazer nada por você. Nunca vi você sair com alguém, se arrumar para um encontro, nada. Era verdade. Depois que o pai dele foi embora, eu meio que decidi que minha vida amorosa tinha acabado. Tinha outras prioridades. Eu tive alguns encontros ao longo dos anos, admiti. Mas nunca levei a sério. Você sempre foi minha prioridade. Mas eu não deveria ter sido a única prioridade, ele disse, me olhando sério. Você também merecia ser feliz, ter alguém. E eu acho que, de certa forma, eu usei isso. Usei o fato de você estar sempre disponível para mim. Rafael, você não usou nada. Eu escolhi ser mãe em tempo integral. Foi uma decisão minha. Mas foi a decisão certa? Ele perguntou. Tipo, você não se arrepende? Pensei bem antes de responder. Eu não me arrependo de ter te criado, de ter te dado atenção, cuidado, amor. Mas eu admito que talvez eu tenha me perdido um pouco no caminho. Esqueci de ser Miriam, a mulher. E fiquei só Miriam, a mãe.
Ele ficou quieto por um momento. Você acha que ainda dá tempo de você reencontrar a Miriam mulher? Sorri. Eu tenho 56 anos, não 66. Claro que dá tempo. Então você devia fazer isso, ele disse. Sair mais, conhecer gente, fazer coisas que você gosta. Tipo, quando foi a última vez que você saiu com as amigas? Fiquei pensando. Quando tinha sido mesmo? Faz uns 4 meses, acho. 4 meses, mãe, isso é muito tempo. Você tem que sair, se divertir, viver. Ri da empolgação dele. Tá bom, tá bom. Eu prometo que vou me esforçar mais. Não, sério. Ele insistiu. Marca alguma coisa com a Teresa. Ou com a Cláudia. Vai no cinema, num bar, sei lá. Mas faz alguma coisa por você. Era estranho ouvir meu filho me incentivando a ter uma vida social. Mas também era reconfortante. Mostrava que ele estava começando a me ver não só como mãe, mas como pessoa. Eu vou pensar no assunto, prometi. Ficamos assistindo TV por mais 1 hora. Rafael comentava sobre os programas, fazia piadas. Estava mais solto, mais ele mesmo. E eu percebi que aquela era a nossa nova dinâmica. Não mais mãe controladora e filho rebelde, mas 2 adultos tentando construir uma relação saudável. Antes de subir para dormir, Rafael veio me dar boa noite. Me deu um abraço apertado. Obrigado por hoje, mãe. Por me ajudar com o planejamento. Por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, filho. Nunca. Ele subiu para as escadas e parou no meio do caminho. Ah, e mãe? Se você conhecer alguém legal, pode trazer aqui em casa. Eu prometo que vou ser educado. Ri. Vou lembrar disso. Quando fiquei sozinha na sala, peguei meu celular, abri o grupo das amigas e mandei uma mensagem. Meninas, quanto tempo! Que tal marcarmos algo essa semana? Tô com saudades de vocês. As respostas começaram a chegar quase imediatamente. Teresa, Cláudia, Sônia, todas animadas. Marcamos para sexta à noite. Jantar e depois um cineminha. Guardei o celular e olhei pela janela. A rua estava quieta, apenas algumas luzes acesas nas casas vizinhas. E eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que as coisas iam melhorar. De que eu e Rafael íamos encontrar nosso caminho. Juntos, mas também separados. Cada um aprendendo a ser quem realmente era. Subi para o meu quarto, tomei banho e deitei. E antes de dormir, pensei no que Rafael tinha dito. Sobre eu ser não só mãe, mas mulher. Sobre viver minha própria vida. E pela primeira vez em décadas, considerei seriamente a possibilidade. Talvez realmente desse tempo. Talvez eu pudesse ter as 2 coisas. Ser mãe e ser eu mesma. Fechei os olhos com um sorriso no rosto. As coisas estavam mudando. E por mais assustador que fosse, também era empolgante. Os primeiros dias depois da partida da minha mãe foram surpreendentemente tranquilos. A casa estava silenciosa, mas um silêncio bom, de recomeço. Rafael seguia firme no planejamento financeiro, anotando tudo no caderno, indo para ser a terapia e tentando aos poucos reconstruir a confiança que tinha perdido em si mesmo. Eu me sentia orgulhosa e aliviada. Era como se, depois de meses vivendo em tempestade, finalmente tivéssemos alcançado a borda de um lago calmo. Na terça-feira daquela semana, acordei antes do despertador. O céu ainda estava escuro, mas havia algo no ar, como se a casa respirasse fundo. Preparei o café da manhã. Pão na chapa, café preto, ovos mexidos. Era minha forma de mostrar amor, mesmo quando as palavras não davam conta. Rafael desceu às 7 em ponto, já de banho tomado, camisa social, cabelo arrumado. Uma rotina simples, mas que ele havia perdido nos meses de desespero. Bom dia, mãe, ele disse beijando minha testa.
Sorria de um jeito leve, como quem tenta acreditar que merece uma segunda chance. Tomamos café conversando sobre trivialidades. Ele contou que no trabalho iam trocar o sistema do setor dele e que provavelmente teria mais responsabilidades. Eu o ouvi, orgulhosa de ver meu filho retomando o controle. Essa era a parte bonita dos recomeços. Ver alguém florescer onde antes só havia escuridão. Mas a paz é uma coisa frágil. Às vezes, basta um único som para quebrá-la. Estávamos terminando o café quando o celular dele vibrou na mesa. Ele olhou rápido, como quem ainda carrega reflexos da época das ameaças. Mas, em vez de ignorar, pegou o aparelho. E quando leu a tela, o sorriso desapareceu imediatamente. Seu rosto ficou pálido, quase da mesma forma que ficou quando viu minha mãe na cozinha naquela manhã. Rafael, o que foi? Perguntei, largando minha xícara. Ele demorou alguns segundos para responder, os olhos fixos na tela, a respiração presa na garganta. Mãe, isso não pode estar acontecendo de novo, ele disse quase num sussurro. Peguei o celular da mão dele antes que ele protestasse. A notificação era clara, objetiva e cruel. Tentativa de abertura de financiamento negada. Inconsistência de documentos. Clique para mais informações. Meu estômago afundou. Filho, você tentou abrir algum financiamento? Claro que não! Ele respondeu nervoso. Mãe, eu juro que não fiz nada. Eu nem tenho coragem de mexer com isso. Eu não fiz nada. Cliquei na notificação. A tela abriu um alerta do banco. Detectamos tentativa de abertura de crédito usando seu CPF e dados cadastrais. Caso não tenha sido você, entre em contato imediatamente. Rafael passou as mãos pelo cabelo, andando de um lado para o outro pela cozinha. Não, isso não, ele repetia. Eu achei que tudo tinha acabado. Achei que depois de pagar aquele homem, acabou. Senti um arrepio subir pela minha nuca. O ar mudou na cozinha como se ficasse mais pesado. Rafael, falei me aproximando devagar. Pode ter sido alguém que pegou seus dados naquele golpe da criptomoeda. Você disse que mandou documentos, não disse? Ele parou. Olhou para mim com um terror que eu não via desde o dia da confissão sobre o agiota. Mãe. No começo daquele grupo, eles pediram foto do RG, frente e verso, selfie segurando o documento, comprovante de endereço. Tudo. Eu mandei tudo, mãe. Tudo. Meu coração disparou. Você nunca tinha me contado isso, Rafael. Eu tinha vergonha. Eu achava que se te contasse, ia parecer irresponsável demais. E quando tudo explodiu com o Reinaldo, eu achei que aquilo fosse o pior. Mas não é. Não acabou. Eles têm tudo meu. Tudo. As mãos dele tremiam. Ele estava prestes a entrar em pânico. Fui até ele e segurei seus braços. Respira comigo. Olha para mim. Respira. Ele tentou, mas a respiração saía rápida demais, como se o mundo estivesse esmagando seu peito. Mãe, se eles usarem meus dados, se fizerem dívidas, se colocarem meu nome em coisa pior, eu posso perder o emprego, mãe. Eles fazem verificação de crédito lá. Se isso virar um problema, eu posso ser demitido. Havia pânico na voz dele. Um pânico cru, real. Não vamos deixar isso acontecer, respondi, tentando manter a calma que eu não sentia. Vamos ligar para o banco agora. Vamos resolver. Mas antes que eu pegasse meu celular, o dele vibrou novamente. Rafael gelou. Parecia que tinha levado um choque. Mãe, é uma mensagem. De número desconhecido. Mostra. Ele virou a tela. E o mundo pareceu parar. Se você não quiser problemas maiores, me procura. Acho que a gente ainda tem coisas para resolver. T? Perguntei, sentindo o sangue sumir do meu rosto.
Rafael engoliu seco. Tiago, mãe. O Tiago. O amigo que o apresentou ao golpe. O homem que sumiu quando tudo desmoronou. O nome que Rafael não pronuncia desde o começo da tragédia. Ele voltou, Rafael disse, a voz quebrando. Mãe, ele voltou. E ali, naquela cozinha onde achamos que tudo estava finalmente resolvido, percebi que estávamos apenas entrando em outra tempestade. Uma que não tinha mais a ver com dívida. Tinha a ver com algo muito maior, com alguém muito mais perigoso e com um passado que não estava disposto a ficar enterrado. Rafael ficou parado no meio da cozinha como se tivesse sido arrancado do próprio corpo. A mensagem do Tiago ainda brilhava na tela do celular. Aquele T. Solto no fim da frase como um sussurro venenoso. Eu senti um arrepio profundo, não aquele medo barulhento, mas o medo silencioso. O que diz que você está diante de algo muito maior do que consegue enxergar. Ele não pode estar de volta. Rafael murmurou, andando em círculos. Ele sumiu, mãe. Bloqueou todo mundo. Desapareceu. Ele não pode simplesmente aparecer. Respirei fundo. Filho, você sabe por que ele está fazendo isso? Rafael parou. Me olhou como se só então percebesse a pergunta. Mãe, o Tiago era um dos administradores do esquema. Ele não era só um amigo que caiu junto. Ele sabia o que estava fazendo. Ele ganhava porcentagem de cada pessoa que entrava. E eu indiquei gente. Meu coração gelou. Você indicou quem? Perguntei, já temendo a resposta. Ele passou a mão no rosto, tremendo. Colegas de trabalho. 3 deles. Eles perderam dinheiro também. Muito. Se o Tiago está voltando, ele deve estar desesperado. Ou precisando de alguma coisa. Ou tentando fugir de alguém pior. Uma náusea lenta e pesada subiu pela minha garganta. Porque, no fundo, eu sabia. Gente assim nunca volta com boas intenções. Rafael, vamos pensar com calma. Você recebeu essa mensagem porque ele quer algo. Alguma coisa que só você tem. Mas o quê? Ele perguntou desesperado. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais nada. Fui até a janela. O céu estava limpo, mas senti como se nuvens pesadas tivessem se acumulado no ar da cozinha. O mundo inteiro parecia menor, como se estivéssemos sendo observados. Talvez ele ache que você tem medo suficiente para obedecer. Falei finalmente. E talvez ache que você pode ajudá-lo com algo. Rafael respirou fundo, tentando raciocinar. Mãe, e se ele estiver fugindo? E se estiver precisando de um lugar para se esconder? Ou se estiver ameaçando todo mundo que participou? A ideia me atingiu como um soco. Não só ele estava em perigo. Nós também. Filho, disse decidida, você não vai encontrar esse homem. Nunca mais. Ele é perigoso. Ele enganou você. Ele enganou dezenas de pessoas. Ele destruiu parte da sua vida. Rafael balançou a cabeça, agoniado. Eu sei, mas se eu ignorar? E se ele fizer algo com os outros? Comigo? Com você? Com a avó? Esse tipo de gente não manda mensagem à toa. Ele quer algo. Senti minhas mãos formigarem. Mistura de medo e instinto de proteção. Naquele momento percebi que, para a mãe, o passado do filho nunca é apenas dele. Sempre vira nosso também. Vamos ligar para o banco primeiro, falei, tentando manter a ordem. Resolver a questão dos seus dados. Isso é prioridade. Rafael assentiu, embora seu olhar estivesse longe. Peguei meu celular e discamos juntos. A atendente explicou que teria que bloquear imediatamente o CPF para qualquer operação digital e iniciar um processo de contestação. Tudo certo, protocolo aberto. Mas quando desligamos, Rafael ainda estava inquieto. Mãe, não é só isso. Ele mandou mensagem direto para mim. Ele sabe que eu vou ler. Ele sabe que eu vou reagir.
E você não vai, respondi firme. Não vai escrever nada, nem um ponto. Delete, bloqueie, esqueça. Ele não respondeu. Apenas encarou o celular como se estivesse tentando decifrar algo que estava ali, por trás das palavras. Rafael, olha para mim. Ele levantou os olhos. Eram olhos de alguém que já foi manipulado antes e tinha medo de cair de novo. Você não é responsável pelo que esse homem faz. Ele enganou você. Ele enganou outras pessoas. Ele é o criminoso, não você. Rafael respirou fundo. Eu sei. Mas, mãe, e se ele estiver me usando como isca? E se alguém estiver atrás dele e ele estiver tentando me jogar no meio disso? Um arrepio me atravessou inteira. Por que você acha isso? Perguntei, temendo a resposta. Ele mordeu o lábio. Porque ontem, quando eu estava voltando da terapia, eu juro que vi um carro me seguindo. O ar saiu dos meus pulmões. Por que você não me contou isso? Porque eu achei que fosse paranoia. Ele nem tinha mandado mensagem ainda. E eu não quis te assustar. Meu Deus, Rafael. Ele levantou as mãos nervoso. Eu pensei que fosse impressão. Era um carro preto com película escura. Ele virou as mesmas ruas que eu. Parecia coincidência. Mas agora, com essa mensagem... Você lembra a placa? Perguntei. Não inteira. Começava com Iug. Mãe, e se esse cara estiver sendo procurado pelos outros golpistas? E se alguém estiver olhando quem teve contato com ele? Eu mandei documentos, mandei tudo. E se eles tiverem acesso também? Essa era a parte que me aterrorizava, porque era completamente possível. Respirei fundo. Tentei raciocinar. Filho, senta. Vamos pensar com calma. Você recebeu essa mensagem porque ele quer que você vá atrás dele. Ele está tentando te puxar de volta para esse buraco. Você não vai entrar. Mas ele pode aparecer aqui, Rafael disse tenso. Ele sabe meu endereço, mãe. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde você mora. E se aparecer, eu mesma ligo para a polícia. E se não der tempo? As palavras dele pairaram no ar. O silêncio que se formou depois delas foi denso, quase sólido. Foi então que o celular dele vibrou outra vez. Ambos congelamos. Rafael olhou para mim, como quem pergunta se podia. Vê quem é, sussurrei. Ele virou a tela. Não era uma mensagem, era um áudio, do mesmo número desconhecido. A mão de Rafael tremeu ao tocar a notificação. O play rodou sozinho. A voz que saiu era baixa, abafada, mas inconfundível. Rafa, a gente precisa conversar. É sério. Não tô brincando. Tô encrencado. E você também. A voz sumiu. O áudio terminou abruptamente, como se alguém tivesse cortado no meio. Rafael levantou em um salto, o rosto completamente sem cor. Mãe, aquele não é o Tiago que eu conhecia. A voz dele... Ele tá com medo. Ele tá desesperado. A sensação de ameaça parecia se espalhar pelas paredes da casa. O ar ficou mais pesado, mais frio, mais estreito. Filho, falei devagar. O que quer que esteja acontecendo, acabou de começar. E naquele instante eu soube. O que enfrentamos com o Reinaldo não tinha sido o fim. Tinha sido apenas a superfície. Agora, estávamos entrando no verdadeiro fundo do poço. E o pior, não era só o passado de Rafael que tinha voltado. Era algo, ou alguém, muito mais perigoso. Eu sempre achei que conhecia meu filho. Seus medos, seus limites, seus gatilhos. Mas naquela manhã, enquanto Rafael caminhava pela sala como um animal encurralado, percebi que havia partes dele que eu nunca tinha visto. Medos que eu nunca tinha imaginado. E segredos que ele nem sabia que carregava. Até agora. Depois do áudio, ficamos alguns minutos parados,
tentando digerir o que tínhamos acabado de ouvir. A voz de Tiago ainda ecoava na minha cabeça. Não era a voz de um golpista confiante ou de alguém que se achava mais esperto que o mundo. Era a voz de um homem encurralado. Um homem que sabia que estava sendo caçado. Rafael finalmente quebrou o silêncio. Mãe, ele não mandaria esse áudio se não estivesse realmente com medo. Ele nunca pediu ajuda de ninguém. Sempre foi arrogante, sabe? Mas agora ele tá encrencado de verdade. E você não vai se envolver, respondi imediatamente. Eu já tô envolvido, ele rebateu, a voz trêmula. Ele usou meus dados. Ele pode ter passado meus documentos para alguém. Se estão atrás dele, estão atrás de todo mundo que fez parte do esquema. Filho, isso não é responsabilidade sua. Ele riu. Um riso nervoso, vazio. Mãe, no mundo dele tudo vira responsabilidade de alguém. Ele nunca andou sozinho. Sempre esteve ligado a gente pior. Fiquei imóvel. Parte de mim queria abraçá-lo. Outra parte queria sacudi-lo até que ele entendesse que ele não devia nada a Tiago. Mas naquele instante, percebi que o medo dele não era irracional. Era instintivo. Algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas um aviso. Era um prenúncio. Vamos à polícia, eu disse. Mostramos o áudio. Abrimos um boletim. Pronto. Rafael negou com a cabeça. Não, mãe. Não é tão simples. Se esse pessoal for quem eu tô pensando, polícia não assusta ninguém. Só piora. E quem você acha que é esse pessoal? Perguntei com a voz mais baixa do que pretendia. Ele respirou fundo antes de responder. Tiago me contou uma vez, só uma vez, num momento de bebedeira. Disse que começou com um grupo de investimentos normal, mas depois entrou gente grande. Gente que lavava dinheiro dentro das movimentações do grupo. Gente que usava as carteiras digitais para passar valores sem deixar rastros. Criminosos? Perguntei, meu coração acelerando. Rafael assentiu. E não era coisa pequena. Ele disse que se alguém atrapalhasse o esquema, sumia. E ninguém perguntava. O ar sumiu dos meus pulmões. Filho, por que você nunca me contou nada disso? Porque eu achei que era conversa de gente metida a malandro. Eu nunca levei a sério. Só percebi que era verdade quando o golpe explodiu. E o Tiago desapareceu da noite pro dia. Meu corpo inteiro ficou rígido. Uma coisa era lidar com dívidas. Outra era lidar com gente desse tipo. O perigo mudou de tamanho. Mãe, o áudio dele... Ele estava com medo de morrer. As palavras dele pareciam impossíveis de processar. Eu fechei os olhos, tentando manter a respiração estável. Rafael, o que você vai fazer? Eu não sei, ele disse, passando as mãos no rosto. Eu não sei se é pior ignorar ele ou responder. Não responda, falei firme. Se você der abertura, ele te arrasta de volta. E dessa vez, não tem saída fácil. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, olhando para o celular como se estivesse diante de uma bomba. Filho, falei mais suave. Vamos sair daqui. Vamos respirar. Pegar o carro, dar uma volta, pensar fora dessa casa. Ele hesitou, mas concordou. Pegou as chaves, vestiu uma jaqueta leve e caminhamos até a garagem. O sol batia forte, mas parecia não aquecer nada. O mundo parecia frio demais. Entramos no carro. Ele ligou o motor, colocou o cinto e ficou olhando para a rua, imóvel. Mãe. Sim? Acho que alguém veio aqui ontem. Minha pele arrepiou inteira. Como assim? Quando cheguei da terapia, o portão estava entreaberto. Eu achei que tivesse batido mal quando saí de manhã. Mas agora, eu tô quase certo de que não fui eu. Senti meu coração bater tão forte que doeu.
Rafael, por que você não me disse isso? Porque eu achei que estava ficando paranoico. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas agora, com aquela mensagem, com aquele áudio... Ele sacudiu a cabeça, nervoso, e respirou fundo como alguém que tenta não entrar em pânico. Vamos sair daqui logo, falei. A gente conversa depois. Ele colocou o carro em movimento. Virou a esquina devagar, os olhos sempre no retrovisor. Eu também olhava, porque agora, de repente, parecia que cada carro era suspeito. Cada movimento era uma ameaça. Seguimos por 2 quadras em silêncio. Foi então que algo fez Rafael pisar no freio com força suficiente para me arremessar para frente. Rafael! O quê? Ele não respondeu. Apenas apontou para o retrovisor, os olhos arregalados. Eu virei lentamente para olhar. Atrás de nós, 3 carros de distância, havia um sedã preto. Película escura. Para-choque arranhado. Placa começando com IUG. Meu sangue gelou. Mãe, é o mesmo carro. Tem certeza? Ele assentiu, a voz presa na garganta. É ele, o mesmo de ontem. O carro não acelerava, não diminuía, não buzinava. Só seguia, constante, silencioso, implacável. Rafael, mantenha calma, segue em frente. Não vira pro bairro. Vai pra avenida. Ele respirou fundo e acelerou um pouco. O carro atrás respondeu igual, como um espelho. Meu coração se comprimindo, minha respiração curta, minha mente tentando processar o pior cenário. Até que o celular dele vibrou de novo. Rafael olhou. Eu olhei. Era outra mensagem, do mesmo número desconhecido. Apenas 4 palavras. Olhem para trás, agora. Eu não sei descrever exatamente o que senti quando li aquelas 4 palavras na tela do celular. Era como se um gelo tivesse se instalado no fundo da minha coluna e subido lentamente, paralisando cada músculo, cada pensamento. Olhem para trás, agora. Não era só uma ameaça, era uma confirmação. Alguém estava nos observando. Tão próximo que podia ver nossos movimentos. Tão confiante que enviava ordens. Rafael dirigia com as mãos tremendo no volante. O carro preto continuava nos seguindo a poucos metros. Não acelerava, não desviava, não se escondia. Apenas seguia. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Como se soubesse que nós estávamos presos num labirinto invisível. Não olha, mãe, Rafael disse. A voz baixa e trêmula. É isso que ele quer. Eu não vou olhar, respondi, mesmo sentindo cada nervo do meu corpo, implorando para virar e confirmar o pior. Segue para a avenida. Mais movimento. Rafael assentiu e acelerou, virando para a via principal. O fluxo de carros nos cercou, e por um segundo achei que o sedã pudesse se perder entre o trânsito. Foi uma esperança breve demais. O mesmo carro preto dobrou atrás de nós, entrando na avenida com precisão calculada. Isso não pode estar acontecendo, Rafael murmurou com o olhar colado no retrovisor. Isso não pode estar acontecendo de novo. Eu já paguei tudo. Eu fiz tudo certo. Filho, isso não tem mais a ver com dívida. Isso é outra coisa. Eu sei. Ele respondeu com a respiração curta. E é isso que me desespera. O celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Não abrimos. Não precisávamos. Só de ver o número desconhecido, Rafael começou a suar. Encosta no posto, falei. Ali na frente. Mais gente. Mais luz. Vamos ficar perto de movimento. Ele concordou. Sinalizou e entrou no posto. O carro preto entrou junto. Meu coração começou a bater tão forte que senti o pulso nas têmporas. Rafael estacionou perto da loja de conveniência, onde havia pessoas entrando e saindo. O carro preto parou do outro lado, perto da bomba de gasolina, mas não desligou o motor.
Os vidros escuros não deixavam ver nada. Ninguém desceu. Ninguém abriu a porta. Apenas esperavam. Rafael desligou o carro. Por um instante ficamos em silêncio absoluto. A respiração dele e a minha pareciam ocupar o espaço inteiro. Eu conseguia sentir o medo dele, vivo, elétrico, atravessando o ar entre nós. Mãe, e se for alguém atrás do Tiago? Ele disse, olhando pela janela sem mover o pescoço. E se acharam que eu tenho alguma coisa dele? Dinheiro, informação, contato, qualquer coisa? Você não tem nada. Mas eles não sabem disso. Eu quis discordar. Quis dizer que estávamos criando paranoia. Mas não estávamos. Não depois do áudio. Não depois da mensagem. Não depois daquele carro preto seguindo a gente por 2 dias. Rafael, falei com o máximo de calma que consegui juntar. A gente precisa sair do carro e entrar na loja. Tem câmeras, tem gente. Eles não vão fazer nada aqui. Ele respirou fundo. Tá, conto até 3. Mas antes que pudéssemos sair, algo aconteceu. A porta do carro preto abriu. Uma figura saiu. Não era o que eu esperava. Não era um homem forte, armado com expressão ameaçadora. Era um rapaz, magro, cara abatida, olheiras profundas, roupas amassadas. Parecia sujo de dias sem banho. E mesmo antes de ele levantar o rosto, eu soube. Rafael também soube. Mãe, eu sei, filho. É o Tiago. Ele deu alguns passos trôpegos em direção ao nosso carro, como se mal conseguisse ficar em pé. Olhava para os lados, paranoico, como um animal acuado. Quando levantou o rosto, vi a expressão de alguém que já tinha visto coisa demais. Coisa que deixa marcas que não somem. Rafael abriu a porta antes que eu pudesse impedi-lo. Tiago! Ele chamou. O rapaz olhou diretamente para ele. E naquele momento, o medo dele foi tão grande que consegui sentir no ar. Ele veio rápido em direção ao carro, tropeçando, respirando como quem corre há horas. Rafa, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho. Ele disse, agarrando o braço do meu filho. Eles estão atrás de mim. Eles estão atrás de mim e agora estão atrás de você. Rafael tentou puxá-lo para dentro, mas eu segurei seu ombro. Tiago, quem são eles? Perguntei com a voz firme apesar do pavor. Ele olhou para mim como se só então percebesse minha presença. E foi como se uma rachadura atravessasse o pouco de força que restava nele. Eu fiz uma besteira, dona. Uma besteira muito grande. Eu achei que dava para sair do grupo levando parte do dinheiro. Mas eles descobriram. Eu tentei fugir. Eles pegaram meus documentos, pegaram meu celular, pegaram tudo. Eu consegui escapar ontem. Mas eles vão me achar de novo. Eles sempre acham. Tiago, o que isso tem a ver com o Rafael? Perguntei, sentindo o chão sumir sob os meus pés. Ele passou a mão no rosto, tremendo. Por quê? Eu usei os dados dele para tentar me esconder. O mundo parou. Rafael ficou imóvel. Eu também. Como assim? Rafael perguntou quase sem voz. Eu precisei abrir uma conta para me esconder. E eu usei seu CPF. Seu nome, seu endereço. Eu tava desesperado, Rafa. Eu não tinha saída. Mas agora eles acham que você tá comigo. Eles acham que você sabe onde eu tô. Eles acham que a gente tá junto nessa. Eu senti meu coração despencar. Era pior do que eu imaginava. Muito pior. Tiago, você colocou o Rafael no caminho dessas pessoas? Perguntei. Você puxou ele de volta para esse inferno? Ele começou a chorar. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém. Eu só queria fugir. Só isso. Rafael, tremendo, colocou a mão na cabeça. Eu vou ser preso? Ele perguntou desesperado. Mãe, eles vão achar que eu fiz parte disso. Vão achar que eu tô envolvido.
Vão achar que eu tô lavando dinheiro também. Tiago agarrou o braço dele de novo. Eles já estão procurando você, Rafa. Eles vão te achar. Eles já estão na tua cola. Meu corpo inteiro congelou. Não era mais sobre a gente ser seguido. Era sobre sermos caçados. E enquanto o posto inteiro seguia sua rotina normal, bombas apitando, carros entrando, clientes conversando, a nossa vida desmoronava silenciosamente na vaga ao lado da loja. Tiago olhou para a rua desesperado. Eles estão vindo. Eu sei que estão. E foi nesse instante, exatamente nesse, que Rafael percebeu algo pelo retrovisor. Mãe! Eu virei devagar. Na entrada do posto, outro carro preto. Vidros escuros. Devagar, ele entrou e estacionou. Os 2 carros agora estavam lá, um atrás. E um na nossa frente, fechando todas as saídas. Quando vi o segundo carro preto entrar no posto, meu corpo reagiu antes da minha mente. Apertei o braço do Rafael, puxei ele para perto de mim e travei a porta do carro sem pensar 2 vezes. O ar pareceu sumir da atmosfera, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto conosco. Tiago ficou pálido. Não era pavor comum. Era terror de quem já tinha sentido a morte passar muito perto. Eles acharam a gente! Ele sussurrou, agarrando o encosto do banco como se aquilo pudesse salvá-lo. Rafael, não sai do carro! Falei, firme, tentando manter minha voz estável. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper minhas costelas. Não abre a porta. Não dá um passo. Ele assentiu, mas estava em choque. Tiago tremia, olhando pelas janelas, os olhos arregalados como se esperasse alguém quebrar o vidro a qualquer segundo. O primeiro carro continuava parado atrás de nós. O segundo, alguns metros à frente. Nenhum dos 2 se mexia. Nenhuma porta abria. O silêncio virou uma espécie de tortura. Tudo parecia lento, perigoso, suspenso. Eu vou ligar para a polícia, eu disse, já desbloqueando o celular. Não! Tiago gritou. Eles estão vendo. Se você ligar, eles vão vir para cima. Eles não querem polícia. Eles querem eu. E por que diabos você trouxe isso pro meu filho? Perguntei furiosa. Por que você colocou a gente nesse inferno? Ele começou a chorar, a respiração descontrolada. Porque eu não tinha mais ninguém, dona. Eu não tinha onde ir. Eles pegaram meu irmão. Eles iam me pegar também. Eu só queria sobreviver. Rafael olhou para ele como se estivesse vendo outra pessoa ali. Não era mais o amigo de trabalho com quem trocava piadas. Era um desconhecido perigoso, que tinha jogado sua vida num abismo. Mãe, o que a gente faz? Rafael perguntou, voz trêmula. Era a primeira vez desde que toda essa história começou que eu via meu filho realmente com medo de morrer. E eu sabia que era minha responsabilidade tirá-lo dali. Primeiro, a gente não vai se desesperar, falei, respirando fundo, mesmo que minhas mãos estivessem queimando de pânico. Segundo, a gente não vai sair desse carro por nada. Tiago agarrou meu braço. Dona, eu não posso ficar aqui. Se eles me veem com vocês, eles vão fazer alguma coisa com seu filho. Eu tenho que sair. Eu tenho que entregar logo o que eles querem. E o que eles querem, Tiago? Perguntei, encarando-o. Pela primeira vez, ele sustentou o olhar. Um pendrive, respondeu quase num sussurro. Com todos os dados de quem entrou no golpe, de quem depositou, de quem lucrou. O que era para limpar as provas virou chantagem. E eles acham que eu ainda tô com uma cópia. Rafael respirou fundo, incrédulo. E você usou meus dados para tentar fugir. Agora eles acham que sou eu que tô com isso. Tiago fechou os olhos como quem sabe que não tem mais salvação. Eu só queria viver, só isso. O celular de Rafael vibrou.
Os 2 carros continuavam imóveis, como 2 sombras monstruosas, observando a gente dentro do posto. Lê, eu disse. Rafael hesitou, mas abriu. Era do mesmo número desconhecido. Desçam, agora. Rafael ficou sem ar. Eu agarrei o celular da mão dele e apertei com força. E foi ali, exatamente ali, que algo dentro de mim mudou. Eu não era mais só mãe. Era leoa. E ninguém ia encostar no meu filho. Eles querem intimidação, eu disse com a garganta seca, mas firme. Nada mais. Eles não vão agir num posto cheio de câmeras. Eles não são burros. Tiago balançou a cabeça desesperado. São sim. Eles fazem qualquer coisa. Então eles que tentem, respondi sentindo uma coragem que não sabia que tinha. Porque eu não vou entregar meu filho para ninguém. Naquele instante, uma viatura passou na avenida ao lado. Devagar, tranquila. Como se fosse uma presença enviada pela vida para nos lembrar que ainda existia luz em algum lugar. E eu vi uma chance. Rafael, liga o carro, ordenei. Mãe, e se eles vierem para cima? Liga. Ele obedeceu. O motor ligou com um ronco curto. Tiago se encolheu no banco segurando o peito. Agora devagar. Vai seguindo atrás da viatura. Sem correr. Sem chamar atenção. Só segue. Rafael engoliu seco. Olhou pelo retrovisor. O carro atrás não se mexeu. O da frente também não. Vai! Repeti. Ele engatou a ré. Manobrou lentamente. E começamos a sair do posto. O mundo inteiro pareceu desacelerar. O ar ficou mais denso. A vida prendeu a respiração. Os carros pretos ficaram lá, parados, imóveis, observando. E só quando chegamos à avenida, exatamente atrás da viatura, eu permiti que o ar saísse dos meus pulmões. Tiago desabou no banco. Rafael também. Eu segurei a mão do meu filho. Agora, a gente vai direto para a delegacia. Vai fazer um boletim completo. Vai entregar o áudio, as mensagens, tudo. E, Tiago, você vai contar exatamente o que sabe. Ele assentiu, derrotado. Eu conto tudo. Eu só quero terminar com isso. Eu também, respondi. Mas você precisa entender uma coisa. Os 2 me olharam. Você não colocou só sua vida em risco. Você colocou a do meu filho. E isso eu nunca vou perdoar. Tiago abaixou a cabeça. Rafael apertou minha mão. E enquanto seguíamos atrás da viatura, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que estávamos saindo da escuridão. Não porque o perigo tinha passado, mas porque, pela primeira vez, nós estávamos correndo na direção certa, protegidos, acompanhados, e pela primeira vez em meses, amparados pela lei e não pelo medo. Eu olhei para o Rafael. Ele olhou de volta. E, apesar de tudo, havia força nos olhos dele. Força que eu não via desde que ele era criança. Força de quem tinha enfrentado o pior de si mesmo e sobrevivido. Vai ficar tudo bem, filho, eu disse. E dessa vez, diferente de todas as outras, eu falei isso acreditando.